Muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Presidente, já não está, da Comissão de Saúde da Assembleia da República e nela cumprimento todos os presentes. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Um cumprimento especial para o Sr. Professor Maurício Barbosa, que é uma honra tê-lo como moderador desta mesa. E a ideia que eu tinha pensado fazer era talvez explicar 3 pontos. Em primeiro lugar, quem é que nós somos e porquê é que estamos aqui? Porque um grupo académico está aqui hoje nesta reunião. Em segundo lugar, defender uma metodologia científica de apoio à decisão que, na nossa perspectiva, e não só na nossa, deve ser presente em todas as decisões que temos de tomar em saúde. Isto é, as bases científicas de decisão nós defendemos como sendo a única linguagem que todos aceitamos, todos os stakeholders aceitam, doentes, governantes, indústria farmacêutica, profissionais de saúde, gestores e administradores de saúde. Esta é uma ideia central e eu até poderia ir-me embora agora dizendo, bom, eu acho que isto, quando há ciência, temos que utilizar. Eu sou daqueles que acham que a maior parte dos problemas no Sistema Nacional de Saúde não são políticos, são técnico-científicos e têm, portanto, uma resolução técnico-científica. Porquê? Porque hoje se investiga tudo. A base de dados mais importante de medicina tem 22 milhões de artigos. A segunda mais importante tem 18 milhões de artigos. Pelo que a questão aqui não é bem saber se nós temos respostas às nossas questões, a questão é saber onde é que elas estão e, quando temos aquilo na mão, se aquilo é bom ou não. É essa a questão central. E por isso é que grupos como o meu nascem um pouco nessa necessidade de gerir e de gerar toda esta informação. E, finalmente, vou-vos dar um exemplo de 3 intervenções comunitárias nas farmácias que têm base científica muito sólida. Eu aqui gostaria desde já de congratular o Dr. Paulo Duarte e a ANF terem ter connosco para tentar precisamente dar esta solidez científica a decisões políticas que têm a ver com serviços de saúde. E nesse sentido, nós achamos que é muito importante que, a serem aprovadas, as coisas tenham de facto uma base técnica e científica e profissional sólida. O que é que nós somos? Bom, este é o Hospital Santa Maria, o Centro Académico Médico de Lisboa, nós estamos aqui nestas 3 setinhas, aquilo é o IMM, e portanto somos um centro que foi criado em 1999 pelo Conselho Científico da Faculdade de Medicina de Lisboa. É uma unidade estrutural da Faculdade de Medicina de Lisboa. Eu fui nomeado seu diretor desde o início e temos já um staff importante de trabalho nesta área. Quais são os departamentos que este SEM tem? Em primeiro lugar, temos um departamento de ensino. Nós fazemos todo o ensino da pré-graduação até à educação avançada, mestrados e doutoramentos, e temos um departamento só de normas de orientação clínica. Depois temos um forte departamento de investigação. Em educação médica, realizamos muito tipos de exames e como é que nós discriminamos entre os nossos alunos e como é que os avaliamos. E depois temos uma área da medicina da saúde. Como podem ver, caracteriza-se basicamente por ser estudos epidemiológicos de base populacional. Isto é, nós olhamos, longe de olharmos para aquilo que, por exemplo, se faz na BIAL, que é a estrutura celular inicial biomédica básica, nós estamos no outro lado da gama e estamos a olhar para os estudos que determinam intervenções, combinando-os e tentando compreender que se eu faço uma coisa qualquer a um doente, com um medicamento, ou se eu faço uma coisa qualquer num Serviço Nacional de Saúde, que resultado é que eu posso esperar e que resultado é que existe, que isto funciona ou não. Esta metodologia é uma metodologia central hoje em dia em qualquer Sistema Nacional de Saúde moderno e não pode, na nossa perspectiva, ser posta de lado. Temos um departamento de consultoria em saúde, a nossa área de expertise são de facto os medicamentos e temos um departamento internacional. E tal como centro académico somos típico, temos uma rede vasta. Isto para nós é muito importante porque, se olharem bem para aí com atenção, nós trabalhamos com algumas das melhores universidades do mundo. Temos redes de colaboração muito próximas. Porquê? Porque se estamos a funcionar na área do conhecimento, então é crucial que estejamos no limite, estamos no edge, se permitem a expressão inglesa, daquilo que se está a fazer a nível mundial. E a recente instituição da Cochrane Collaboration, da qual eu sou diretor em Portugal, diz isso mesmo. Diz que há aqui uma capacidade que nós temos nesta rede vastíssima de constantemente estarmos próximo daquilo que é a produção científica de alta qualidade para podermos trazer para o nosso país aquilo que nós achamos que é crucial para apoiar a decisão. E a decisão a todos os níveis. Nós utilizamos isso para apoiar a decisão dos profissionais de saúde, apoiar a decisão dos gestores, administradores, apoiar a decisão das pessoas que são responsáveis pelas políticas de saúde e pelos próprios cidadãos. No fim disto tudo, há a mesma metodologia que fornece diferentes tipos de informação, apresentados de diferentes maneiras, mas a base é sempre a mesma. Eu costumo dizer que não tenho aqui nenhuma opinião, até tenho, mas nós mostramos o que a ciência mostra. Se quiserem utilizar, utilizam, se não quiserem, não utilizam, mas não é a nossa opinião, é a opinião daquilo que hoje em dia de facto se estuda.
Publicamos muito e orgulhosamente publicamos bem. Aliás, é isso que é essa a ideia, que nós temos aqui constantemente um centro de conhecimento. Se me perguntarem o que o centro faz, eu diria que, no fim do dia, o que nós fazemos é criar conhecimento. Não é criar informação, é criar conhecimento. E, portanto, o que nós fazemos, ou uma das áreas mais importantes da nossa investigação, é esta história da metodologia da produção científica, chamada revisões sistemáticas da literatura. Eu agora pedi-vos um bocadinho da vossa paciência para ir passo a passo, e por amor de Deus, interrompam-me se não compreenderem alguma coisa, para tentar explicar-vos, isto é uma coisa relativamente nova, porque é que isto é tão importante na reunião que nos traz cá hoje. E porquê? Quando a ANF veio ter connosco e nos pediu fazermos uma análise independente sobre alguns dos projetos de saúde pública deles, eu achei que isto era uma visão verdadeiramente notável e felicito por isso. Porquê é que nós somos capazes de dizer o que dizemos e não dizer outra coisa qualquer? Uma revisão sistemática da literatura é um sumário, síntese de resultados de estudos científicos. Portanto, nós não estamos a olhar para o doente individual, nós estamos a olhar para os grandes estudos. Um medicamento que é hoje em dia desenvolvido nunca tem apenas um ensaio clínico, tem sempre 2 ou 3 ou 4. Pois bem, nós combinamos esses ensaios clínicos e damos como que uma fotografia de que é que esta medicação faz, o que é que este fármaco faz, que tipo de doença é que trata, que subgrupos é que é eficaz ou não, que toxicidade é que tem, etc, etc, etc. Procura responder a uma questão focalizada e utiliza uma metodologia muito rigorosa e transparente. Eu vou passar um bocadinho de vez em quando para transparente. Isto é um processo explícito, não está dentro de caixas negras de experts, isto é um processo explícito para selecionar, avaliar criticamente e sintetizar os dados científicos. Portanto, nós pegamos na ciência que existe, selecionamos aquela que, através de uns processos criteriosos científicos, é a melhor, aquela que nós entendemos rigorosamente que é a melhor, e sintetizamos essa evidência. E damos ao decisor. Portanto, esta metodologia é uma metodologia de apoio à decisão. Isto não decide coisa nenhuma. Quem decide são as pessoas responsáveis. Nós damos a base científica para suportar essa decisão. E este conceito é um conceito que é crucial no meio de tudo isto. Como é que é feita uma revisão sistemática? Basta por a formulação da questão clínica, isto é, o que é que eu quero perguntar, qual é a questão que eu tenho, e depois vais fazer a pesquisa de informação. Em bases de dados eletrónicas mundiais e também com cuidado de irmos procurar tudo aquilo que são mestrados e doutoramentos, visto que muitas destas coisas nem sequer são publicadas nas revistas habituais. Depois, isto é que é um passo novo, um passo que tem, enfim, isto é que veio trazer a medicina baseada em evidência, veio trazer isto, que é a avaliação crítica dos estudos pesquisados. Que vai responder àquela pergunta que quando eu, há bocado, vos tinha questionado, é quando eu tenho aquilo na mão, aquilo é bom ou não? E hoje sabemos perfeitamente, através de regras muito restritas, quais são os bons estudos. E depois, finalmente, a síntese dos estudos selecionados. As bases de dados que nós pesquisamos são praticamente a totalidade. Vejam, eu não estou aqui a trazê-las todas, há para aí 30 e tal só de bases de dados biomédicas básicas. As pessoas pensam que há só Medline e Embase, mas não, há 30 e tal bases de dados destas. Pelo que um trabalho destes tem sempre que ir buscá-las todas a diversos níveis e em diversas fontes. E depois, utilizando motores de pesquisa altamente sofisticados que necessitam de programação. Eu não faço isto, há uma pessoa que faz isto por mim, mas reparem que estes motores de pesquisa são focalizados e todo este trabalho é para obter, de facto, os estudos que nós precisamos. Obtê-los os que existem e não obter aqueles que nós não queremos. Okay? Depois, quando temos o estudo na mão, e é para responder à tal pergunta, isto é bom ou não, temos estas grelhas, neste caso foi desenvolvido por nós, é muito semelhante às grelhas internacionais, que vão olhar para o estudo e dizer, ele é válido, isto é, o desenho do estudo permite responder à questão clínica que se propôs, sim ou não. Isto é, o estudo está bem desenhado, está bem feito. Neste caso é para ensaios clínicos. As perguntas, se fossem outro tipo de estudos, se fosse para um estudo, um teste diagnóstico, eram diferentes, mas a filosofia é a mesma. Os estudos são válidos e ele tem que responder a um conjunto de perguntas. Se a resposta for sim, muito bem. A importância dos resultados. Neste caso, este medicamento tem uma importância, o impacto é positivo. Às vezes há impactos que o medicamento soluciona, mas o impacto é muito modesto. Nós achamos que aquilo não vale a pena. Se for válido e importante, então é aplicável aos nossos estudantes. Reparem a sensatez de tudo isto. Nós temos o desenho do estudo, temos uma análise do impacto do resultado e, finalmente, temos de tentar perceber se tudo aquilo se aplica em Portugal ou não. E é com esta metodologia que nós, dou-vos agora um exemplo de uma das nossas revisões sistemáticas, vamos pesquisar as bases de dados todas, vamos aplicar os filtros todos e ficamos normalmente com um número relativamente pequeno de estudos, precisamente porque o processo é tão rigoroso que vai tirar a grande maior parte dos estudos que nós consideramos que não sejam absolutamente impecáveis, para depois podermos tabulá-los desta maneira, isto é, mostrar a pessoas que leem o que é que cada um destes estudos mostra e até depois lhes damos digamos, uma representação gráfica em que esta é a linha de não efeito, suponhamos, e então podemos ver em cada um dos estudos individuais a chamada estimativa média de resultados, para que lado é que está, para tentar poder afirmar ou não que aquela intervenção funcionou. É tão simples como isto.
Isto é complicado do ponto de vista metodológico e científico, mas a ideia é tão simples como isto. Temos estudos, selecionamos os melhores, sintetizamos, apresentamos. Isto parece uma coisa um bocadinho à palice, mas demorou 80 anos a vir ao de cima. Porquê? Porque não havia metodologia antes disso. Porque nós entendemos que isto é, de facto, a metodologia mais forte, propusemos, juntamente com a ANF, analisar algumas das intervenções comunitárias que se propõem fazer. Ou seja, a pergunta seria que evidência existe sobre o benefício das intervenções em saúde baseadas em programa nas farmácias comunitárias. E aquilo que nós fizemos foi, as bases de dados pesquisadas foram estas, procurámos ensaios clínicos, porque são o tipo de estudos que demonstram causalidade, estudos observacionais e revisões sistemáticas, e hoje trazemos apenas as revisões sistemáticas, que são aquelas que são as mais poderosas. Selecionámos 50, e os temas para a apresentação dessas 50, um pouco pela sua importância clínica, mas havia muitos outros, hoje não vamos ter tempo de explicar tudo, como é óbvio. Vamos dar-vos uma ideia do que, se existe evidência das ações da farmácia terem impacto positivo nos fatores de risco e patologias variadas, na adesão terapêutica na diabetes mellitus e, finalmente, o programa de troca de seringas como medida de diminuição da transmissão do HIV-Sida e da hepatite C. Selecionámos, portanto, 3 revisões sistemáticas, cada uma delas, há muitas mais, nós vamos apenas apresentar uma delas, cada uma delas destas 3 áreas. Elas estão aqui, eu agora ia apresentar uma a uma. Esta é a primeira, publicada na Cochrane. Os objetivos eram examinar os serviços que não dispensam medicamentos oferecidos pelos farmacêuticos em outcomes para doentes, na utilização dos chamados indicadores de saúde, na utilização dos serviços de saúde e nos custos, em países médio baixo e médio income. Foram pesquisadas, estes autores pesquisaram, como é habitual, as bases de dados habituais. Os critérios de seleção neste estudo foram ensaios clínicos randomizados, aleatorizados, não aleatorizados, e estudos antes e depois das intervenções, comparando, quer ao nível dos doentes, quer ao nível dos profissionais, comparando as intervenções dos farmacêuticos com outros tipos de profissionais de saúde, com outros tipos de profissionais de saúde não treinados e com aquilo que se chama os cuidados habituais, que é aquilo que os doentes têm todos os dias. Okay? Os resultados foram obtidos dos estudos que compararam os serviços farmacêuticos versus os cuidados habituais que foram nesta revisão. E o que nós vemos aqui é, quando olhamos para a pressão arterial, a glicémia, o nível de colesterol e alguns dos chamados indicadores de asma, o que vemos é que há um impacto benigno em todos eles. Há uma média de baixa da hipertensão arterial dos doentes, menos 25 milímetros de mercúrio, quase 40 miligramas de glucose de glicémia, uma baixa significativa no colesterol e nos triglicéridos e também num aumento do chamado volume expiratório dos asmáticos, como sabem, é uma marca é um indicador de benefício. Houve também um aumento da qualidade de vida e, em termos de utilização dos serviços, que é muito interessante, o que nós vimos é que estas intervenções diminuíram 16% na asma a taxa de hospitalizações, que é um indicador muito importante da qualidade dos serviços, e em quase 5% a ida aos serviços de urgência. Portanto, este é um primeiro exemplo de uma intervenção, um estudo feito analisando um conjunto de ensaios sobre uma intervenção nas farmácias. O segundo que vos queria trazer aqui é o problema da adesão terapêutica. Como sabem, a adesão terapêutica é um problema grave, porque a maior parte dos doentes não toma os medicamentos que nós lhe damos, e, portanto, isso tem depois consequências na sua saúde, e mais que ter consequências na sua saúde, os doentes que não tomam têm complicações e mais graves. As complicações das pessoas que não têm adesão terapêutica não só são as habituais na saúde, mas são mais graves. Dá a ideia de que estes doentes, talvez porque a complexidade da terapêutica seja maior, têm tendência a complicar-se muito mais. Portanto, o problema da adesão terapêutica é um problema central em qualquer sistema de saúde. Basta pensar, sob o ponto de vista clínico, se o doente vem um médico e o médico lhe receitou um medicamento para a hipertensão arterial, ele não toma, está hipertenso, o médico vai-lhe aumentar uma dose de uma coisa que ele também não está a tomar. E, portanto, isto implica, de facto, é uma das preocupações centrais hoje em dia. Muito bem, nesta revisão sistemática, dizem que a adesão terapêutica na diabetes, que é um modelo particularmente feliz da adesão terapêutica, é absolutamente essencial que os diabéticos, de facto, se tratem, não é? E tratem-se a si próprios. Portanto, nós temos que induzem complicações e aumentam a mortalidade. E quais são as barreiras habituais? Bom, regimes de tratamento complexos, okay, com múltiplos fármacos, efeitos secundários, ou, lá está, a literacia em saúde.
que é este assunto tão importante que nós hoje queremos falar, a tal literacia em saúde. Muito bem, são as razões típicas para as pessoas não tomarem as suas medicações, e aquilo que eles foram ver é defender a ideia que deve haver abordagens multidisciplinares que possam suportar uma maior adesão terapêutica no caso da diabetes. E, bem entendido, o modelo aqui seria o envolvimento do farmacêutico. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a efetividade de intervenções baseadas em farmacêuticos para aumentar a adesão terapêutica na terapêutica oral dos doentes com diabetes mellitus tipo 2. Portanto, não são os doentes que utilizam insulina, são os doentes que fazem só os comprimidos. As bases de dados que já conhecem nesta altura, aqui tem o esquema do estudo, foram selecionados inicialmente 491 estudos, que depois foram sendo excluídos pela sua qualidade metodológica, ficando 6. Isto é típico. Nós temos estas pesquisas, temos 500, e depois quando vamos aplicar aquele filtro que vos mostrei, aquilo é tão rigoroso que tiramos 98% dos estudos para fora. E este é um passo crucial, que implica, inclusivamente, evitar aquela citação seletiva que alguns profissionais gostam de fazer. Eu só vou citar aquilo que me convém. Não, não. Isto é uma coisa aparente e transparente. Pelo que, se fizermos o mesmo que estes investigadores fizeram, concluímos o mesmo. Em princípio, não há razão nenhuma para concluir uma coisa diferente. Os resultados. Em 5 estudos, as intervenções educacionais, por exemplo, por telefone ou grupos de doentes, em tópicos como doença, medicação, dieta e modificação dos estilos de vida, foram estes é que foram os analisados. Dos 4 estudos, a adesão foi definida por a proporção de medicamentos tomados, e o que eles concluíram foi que em todos os estudos havia uma tendência para o farmacêutico, da intervenção farmacêutica, aumentar a adesão da terapêutica da diabetes mellitus tipo 2. Portanto, aqui têm um segundo exemplo de 6 ensaios de grandes dimensões que nos documentam que, aparentemente, a intervenção de farmacêuticos no aumento da adesão terapêutica em diabetes mellitus tipo 2 parece ser consistente. Para terminar, o programa de troca de seringas é um programa que já está muito disseminado um pouco por todo o mundo. É uma área muito, para nós até foi relativamente nova, uma área muito interessante de estudar. E aquilo que estes investigadores fizeram, e é uma revisão recente, foi, bom, estes programas de troca de seringas destinam-se basicamente a diminuir a transmissão do HIV e da hepatite C, é por isso que há outros, mas digamos, estes são os mais importantes, há outros, mas estes são os mais importantes, através de manter o equipamento de injeção o mais asséptico possível. Os estudos primários associados a este troca de seringas foram identificados de 2 maneiras, as revisões já publicadas antes. Isto porquê? Porque às vezes pode-nos escapar alguma coisa e vamos ver o que é que os colegas antes fizeram e, habitualmente, há habitual, os que já estão agora familiarizados, pesquisas das bases de dados. Muito bem. Foram selecionados 1063 artigos, dos quais foram incluídos 12. Uma vez mais, isto é típico. A gente vai buscar 1000 e ficamos com 12. Ou seja, há aqui se quiserem informaticamente falando, um barulho de 99,6% ou 7% para uma realidade muito pequena. E é esta a grande vantagem, a nosso ver, desta metodologia. É que ela, de facto, tira fora aquilo que nós consideramos numa perspectiva muito rigorosa, que não deve ser utilizado, porque não é bom. Aliás, quem conteste isso. Aqui temos os estudos e vemos que o efeito global já é positivo, mas deixem-me dizer exatamente o que é que aconteceu. Os programas de troca de seringas associaram-se com uma redução da transmissão de HIV, ou seja, em 2/3 desapareceram 2/3 dos doentes com transmissão de HIV. E nos estudos com mais alta qualidade, 4 em cada 10 deixaram de se infectar. Eu acho que isto fala por si. E eles concluem, de facto, dizendo que os programas de troca de seringas funcionam. É exatamente este tipo de evidência que nós precisamos para poder documentar tudo aquilo que queiram que uma organização, como a Organização das Farmácias, faça. Não é só aqui, em outras áreas também, mas aqui mais do que nunca. Nós propomos que esta seja a metodologia que ajude os decisores políticos também a ficarem confortáveis quando apoiam e financiam intervenções de saúde pública através de redes de farmácias, por exemplo. É esta a nossa metodologia. Eu vou terminar com algumas ideias, que depois deixaria até talvez sobre o tempo para discutirmos. Em primeiro, o acesso aos doentes do Sistema Nacional de Saúde muitas vezes é menor do que o ideal devido à organização dos serviços, e não só. Em segundo lugar, as farmácias são muitas vezes o ponto de cuidados mais acessível aos cidadãos, e esta seria uma das razões mais importantes para nós apostarmos nesta rede. Depois, existe uma extensa lista de tarefas que as farmácias podem desempenhar no apoio ao elemento ambulatório. Nós apenas trouxemos 3. Eu podia ter trazido mais 20. Mas, acima de tudo, o que nós estávamos a ajudar era a ideia de que é nisto que nós achamos que está o centro da questão. É na documentação científica cuidadosa, na avaliação prospectiva permanente, porque não é apenas uma vez, isto tem que ser avaliado permanentemente, durante o tempo, deste tipo de intervenções.
Existe evidência científica de excelente qualidade que confirma o benefício das ações comunitárias nas farmácias, já falámos nisto, e, portanto, para futuras decisões, penso, seria absolutamente essencial documentá-las com este tipo de evidência científica, isto é, não aceitar intervenções que não tenham por trás de si este tipo de estudos, e eu garanto que eles estão a ser feitos neste momento, as we speak, estão a ser feitos, não é por falta de informação que isto não vai acontecer, e esta oferta de saúde poderá, bem entendido, ser alargada a outras situações para as quais haja evidência científica de suporte. Aquilo que eu vos quis trazer aqui foi, em primeiro lugar, um bocadinho quem é que nós somos, em segundo lugar, explicar porque a ANF veio procurar-nos como, enfim, unidade estrutural, académica, universitária independente, defender a ideia de que esta é a metodologia, na nossa perspectiva não há outra. É claro, quando não há evidência científica, cada um faz o que quer. Ou se a evidência científica que existe é muito fraca, cada um faz o que quer. Agora, aqui a questão não é essa, não é? Quando nós temos evidência de boa qualidade, porquê é que não a utilizamos? Muito obrigado pela vossa atenção.